E pessoal, aqui quem fala é o Douglas do canal Banido do Mundo, e hoje iremos meditar no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, somente a parte A do versículo que diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pois bem, eu achei pertinente trazermos, esse versículo, pois infelizmente nós estamos vivendo em dias que o povo de Deus carece de conhecimento. E o conhecimento que eu digo não é o conhecimento mundano, não é somente o conhecimento intelectual secular, mas o conhecimento de Deus. O versículo deixa bem claro que o povo é destruído porque não conheceu a Deus. Trazendo para os nossos dias, nós estamos na mesma situação que o povo de Israel quando Deus usou, o profeta Oséias para dizer isso ao povo. Infelizmente, nós temos nos deparado com igrejas que não pregam a verdade. Infelizmente, temos também nos deparado com pessoas que não preocupam em buscar o conhecimento, não preocupam em cada vez mais conhecer a Deus. E o conhecer a Deus é que vai nos levar a praticar as ordenanças, todos os preceitos que ele tem nos dado. Se voltarmos um pouquinho ali na época de Israel, Israel acabou perecendo por ter ignorado o conhecimento de Deus. Vemos constantemente Deus usando Moisés, Arão e tantos outros profetas ao decorrer da história de Israel, justamente apresentando como ele gostaria de ser adorado, como ele gostaria de ser reverenciado. Então tinha ali uma série de regras que Deus escreveu através da sua palavra para que o povo de Israel seguisse. E nós, seguindo esse mesmo raciocínio, desde o início, Deus sempre apresentou a sua lei. Deus sempre nos trouxe o seu conhecimento para que tenhamos cuidado de guardar. Temos visto muitas pessoas ignorantes da palavra fazendo as coisas de forma totalmente incorreta, fazendo as coisas totalmente de forma errada. Infelizmente, as pessoas têm defendido ideias, além de idiotas, na maioria dos casos, totalmente sem nenhum tipo de fundamento bíblico. Temos visto uma multidão de pessoas seguindo pessoas que não têm o mínimo conhecimento de Deus. Vemos pastores, pregadores, evangelistas coach, aonde eles usam não a palavra de Deus para instruir o povo, mas eles usam jargões, eles usam comparações, eles usam mais da psicologia do que a verdadeira palavra. E basicamente, irmãos, a palavra ela é simples e objetiva e não deixa de ser poderosa. Até porque a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que vai nos conduzir a ter uma mudança de vida. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a seguir o que está escrito na palavra. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é por nós mesmo que iremos avançar. Não é pelo nosso conhecimento vão, pelo que achamos, Porque hoje, infelizmente, estamos numa era do achismo. As pessoas não conhecem a Deus, não buscam conhecer a Deus e saem, falando aí de forma incorreta, de forma totalmente antibíblica. E infelizmente temos visto isso. Infelizmente, o povo de Deus eles têm perecido justamente pela falta de conhecimento. Infelizmente, eles não conhecem o que tem que ser conhecido. Até porque, se eles conhecessem, se a maioria das pessoas que têm andado nesses caminhos errados conhecesse a verdade, eles não estariam nesses caminhos. Eles não estariam na estrada larga. Eles estariam seguindo aquilo que Deus nos conduziu a seguir, que é Cristo. A obra de Cristo ela é o ponto principal de toda a Escritura. Se pegarmos desde o Velho Testamento, a Bíblia como um todo, pode ver que o Velho ele sempre referencia a Cristo. Então o conhecimento que Deus quer que tenhamos é esse conhecimento que converja para Cristo. Um conhecimento que nos conduza para Cristo. É um conhecimento que nos conduza à santidade, conduza a buscar mudança de vida, e é através do conhecimento, irmãos, que iremos ser. É o conhecimento de Deus que irá nos mudar. Mais uma vez, não é o conhecimento humano, não é o conhecimento intelecto que vai nos fazer mudar. Até porque somos pecadores. Infelizmente, herdamos o estado caído de Adão. E esse estado caído nos conduz a ter somente uma escolha, que é pender para o lado ruim. Somos moralmente depravados. Pelo erro de Adão, a sua descendência herdou isso. Herdou um conhecimento mau. Herdou um sentimento de fazer somente o mal. Nós não conseguimos fazer o bem, a não ser que Deus transforme nossa vida, a não ser que Deus nos, a não ser que Deus dê o seu conhecimento
para que venhamos ver quem de fato Deus é. Deus, ele é um ser que busca relacionamento com o seu. Só iremos ter um bom relacionamento com êxito em Deus se nós o conhecermos. Só saberemos os nossos limites se nós buscarmos o conhecimento de Deus, aquilo que está em tua Sagrada Escritura. Não é de se admirar que muitos são enganados justamente pela ignorância daquilo que eles dizem crer. Nós, infelizmente, não entendemos nem o básico do Evangelho, nem o que Deus quer para o ser humano. Eu digo isso no conhecimento da obra redentora de Cristo. Digo o conhecimento daquilo que Deus quer que tenhamos conhecimento. E claro, né, o conhecimento que Deus nos dá é aquele que Ele nos revela. E Ele revelou Cristo, e Ele nos deu o conhecimento supremo para agradá-lo, para ter uma vida em espírito e em verdade, sempre buscando o glorificar. Eu convido vocês a buscar mais de Deus através da leitura bíblica, através dos cultos e também, às vezes, até numa troca de ideia informal entre os irmãos, sempre aprendemos com o nosso próximo. Mas, basicamente, a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui!